Estamos entrando. Muito bem, começando mais uma aula, né? Essa aula que foi solicitada pela Juque, então. Vamos lá. Tô um pouquinho atrasada, mas, né, ainda tô a tempo, né? Queria ter começado às 17h17, em ponto, 19h19, mas não consegui, tô entrando um pouquinho atrasado, esperando o pessoal indo chegando aí pra gente começar a nossa live, né? Essa live de hoje é uma super aula, tá? Que você não pode perder. Se você já teve o peso congestionado alguma vez, essa aula vai te ajudar muito, né? Muitas vezes a gente começa a fazer um processo de emagrecimento, começa a estar tudo bem, daí a pouco o peso logo congestiona. E você já vai descobrir nessa aula o que precisa fazer para que você descongestione esse peso. Então, fique comigo, me acompanhe, que eu tenho muita coisa para te ensinar aqui hoje, tá bom? Então, ó, o pessoal já tá entrando, né? Vânia, Aline, Romilda já chegou. Tem muita gente para chegar aí. Esse assunto foi pedido, né? É uma coisa que os clientes no consultório me pedem muito também, né? Que começa a fazer tudo certinho e daí a pouco o peso congestiona. Isso já aconteceu com vocês? Aconteceu, gente? Com quem que já aconteceu? Manda aí comigo. Eu. Se o peso já congestionou, mesmo você fazendo tudo certinho. Manda aí pra mim. Quem já teve o peso congestionado, mesmo fazendo tudo certinho? Só estou vendo coraçãozinhos, não estou vendo eu. Mas tá bom. Tô dando um tempo. Ah, Vânia, eu. Tô dando um tempo pro pessoal vindo, chegando, porque eu tô um pouquinho atrasada, né? Mas vai. O pessoal já tá chegando aí pra gente começar e eu não ter que ficar voltando a live, beleza? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco aqui, já tá chegando o pessoal. Então vamos falar aqui sobre o assunto de hoje, que é peso congestionado, tá? Isso, gente, peso congestionado tem um nome científico, mais conhecido como efeito Platô. Talvez você já tenha ouvido falar nisso e não sabia que isso tem a ver com peso congestionado, né? Toda vez que você ouvir falar em efeito Platô, significa que você empacou naquele peso e você não perde mais peso de jeito nenhum, não importa o que você faça, se você faz tudo direitinho, mesmo assim o peso não sai do lugar. Então, o pessoal falando aí, o peso já congestionou. A Ju, né, foi ela que solicitou essa aula, então eu acredito fortemente que isso já tinha acontecido com ela mesmo, né? Então, assim, já vi aqui que algumas pessoas estiveram peso congestionado, né? E para falar um pouquinho de como você sai disso, primeiro você tem que entender uma coisa. Você tem que entender o conceito desse efeito Platô, o conceito desse peso congestionado, como que isso acontece, por que que isso acontece. Depois que você começa a entender isso, as coisas começam a fazer mais sentido para você e aí você tem mais, assim, coisas para você sair do lugar, você tem mais forças, você tem mais conhecimento para você começar a fazer diferente, começar a ter resultado no seu emagrecimento, tá ok? Então, se a gente for parar para pensar, peso congestionado, o que é esse efeito Platô? Ele nada mais é do que uma consequência de você fazer dieta. Pare e pense comigo. Olha só, o que você estava fazendo antes do seu peso congestionar? Dieta, né? E aí, só que no início dava certo. E agora não dá mais. Por que isso acontece? Porque é como se o seu organismo
se enchesse daquilo ali, né? Então, assim, começou, tava dando certinho e agora não dá mais, seu organismo enjoou do que você está comendo, entendeu? Então, isso acontece muito, não é só com você, isso acontece com várias pessoas, né? E eu costumo falar que peso congestionado, para você emagrecer, é igual você cuidar do seu cabelo. Então, nós aqui, né, estamos aqui, na maioria aqui, mulheres agora no momento, pelo que eu tô vendo aqui do pessoal que tá comentando. Então, olha só, quem aí cuida do cabelo em casa sabe que você compra um shampoo, na primeira vez o shampoo deixa seu cabelo maravilhoso, e aí você fala assim, poxa, eu descobri a fórmula do meu cabelo, fica bonito sempre. Aí o shampoo acaba, você vai lá e compra o mesmo. Na segunda vez, o shampoo não deixa seu cabelo tão bonito mais. Ainda fica bom, mas o cabelo não fica tão legal. Mas aí você teima e compra uma terceira vez. Na terceira vez, seu cabelo fica um cocô. Aquilo simplesmente não funciona mais pro seu cabelo. Quem aí se identifica? Quem que já aconteceu isso com o cabelo dele quando comprou um shampoo, um condicionador, um creme de hidratação, o que quer que seja? Por que que isso acontece, gente? Olha só, você entendendo por que que acontece isso com o seu cabelo, você vai entender o porquê que você não emagrece. É porque o seu corpo, e tanto o seu corpo quanto o seu cabelo, ele é feito de nutrientes, né? Só que aí você vai lá e comprou o shampoo, aí tem aquele monte de nutriente, né? Só que aí você vai lá e repete aqueles nutrientes que o seu cabelo já tinha. Aí ele vai aumentando ali aqueles nutrientes. Só que como você está repetindo sempre o mesmo shampoo, o que você não deu para o seu cabelo naquele primeiro shampoo que você comprou, os nutrientes que estavam faltando, continuou faltando. E o que estava já bom de nível de nutriente, acabou sobrando. E aí o que acontece? É como se o que está faltando, está sempre faltando, e o que está sobrando, vai estar sobrando cada vez mais. E é por isso que o seu cabelo não fica bonito mais com o mesmo shampoo. E é por isso que você não emagrece também. Porque você está comendo sempre as mesmas coisas. Quando a gente faz uma dieta, o que acontece? E é por isso que eu vivo falando dentro do consultório, né, que você tem que aprender a comer. Você não precisa de ficar preso a um cardápio. A gente te dá um plano alimentar ali no papel para você indo aprendendo. E é por isso que você é interessante você voltar ao nutricionista algumas vezes para ele indo modificando o seu cardápio e você indo aprendendo com aquilo ali. Que quantidade que você come, quais variações você come, se não tiver tal alimento, por qual que você pode substituir. Então isso é muito importante. Então você precisa de aprender como se alimentar. Só que a maioria das pessoas, elas não aprendem como se alimentar. A maioria das pessoas fazem dieta. E o que é fazer dieta? Não é, né? Eu tô falando assim, o fazer dieta no popular, né? O que é o fazer dieta para as pessoas? É pegar um papel e ficar preso ali àquele papel. Então você não come nada que tá fora daquele papel. Você só come o que a Nutri passou ali pra você, ou que o Google te deu, né? Que talvez você nem foi na Nutri, foi lá no Google e imprimiu uma dieta, mas tá tudo bem. Mas aí o que acontece? Você fica preso àquilo ali. E você come sempre as mesmas coisas. Você come todos os dias as mesmas coisas. Inclusive, você acha um saco, você rejeita todos os convites de festa, porque você acha que o que vai ter lá na festa você não pode comer. Ah, não tem isso aqui no meu cardápio, então eu não vou comer. Inclusive, nesse período que você está fazendo dieta, você fica mal-humorada, você fica chata, você fica achando tudo um saco, você acha um saco as pessoas terem que comer e você não pode, não é verdade? Mas, na verdade, não precisa ser assim, se você aprender a fazer da forma certa. Então, vamos aprender qual que é a forma certa, né? O pessoal que tá chegando aí, eu tô falando sobre peso congestionado.
E aí, gente, eu tô falando também que peso congestionado nada mais é do que uma consequência de você fazer dietas, né? Então, na verdade, qual que é a raiz? No fundo, o que você precisa? Você precisa de aprender a comer bem de verdade. Comer da forma certa. Assim você vai aprender quando você for a um lugar, o que você pode comer, o que você não pode, que quantidade que você come, como que você come, o que você come primeiro, depois o que você come depois, entendeu? Então a gente aprendendo tá tudo certo. Mas calma que eu tenho muita coisa para explicar para vocês, né, de como que vocês vão comer a partir de hoje, sabendo disso tudo aqui que eu tô falando para vocês, disso tudo que eu tô entregando. E olha só, eu tenho uma coisa para falar. Quando a gente faz dieta, o que acontece? Geralmente a gente tem dois caminhos, tá bom? Quando a gente faz dieta, quando a gente segue o cardápio e é só aquilo ali que você faz todo dia. Inclusive quando você faz dieta, você tem dia para começar e dia para terminar, né? Então, é por isso que dá errado. É porque você não leva para sua vida, você faz só por determinado período e depois daquilo ali, você acaba relaxando, você volta à sua vidinha de antes, né? Então, o seu resultado também é por curto período. Então, como eu estava falando, quem faz dieta tem dois caminhos, tá ok? E como que funciona esses dois caminhos? O primeiro caminho é esse caminho assim, que você vai, você faz tudo certinho, você não sai fora nem um pouquinho. E daí a pouco o seu peso está congestionado. Esse é o efeito platô, é o peso congestionado, o primeiro caminho. Sabe qual que é o segundo caminho? O segundo caminho é aquela pessoa que não é muito disciplinada. Então, ela começa a fazer certinho, na segunda ela tá que é uma beleza, na quarta ela já abandonou tudo. E aí, o que acontece? O efeito sanfona, né? Então, o segundo caminho é daquela pessoa que faz, que emagrece, mas que não consegue manter os seus resultados e acaba engordando tudo de novo ou mais. E por que isso acontece? No segundo caminho em específico, mais do que no primeiro, que é o efeito platô, e que eu vou fazer até uma aula, tá, gente, de efeito sanfona, né, para que fique mais, assim, detalhado isso para vocês, mas hoje eu vou passar aqui por cima. Por que você cai no efeito sanfona? É simplesmente porque você não encara essa mudança como um estilo de vida. Você encara a mudança na sua alimentação com data para começar e com data para terminar. Então, na hora que termina, é o que eu falei agora há pouco, você volta para sua vidinha de antes. E se você volta para sua vidinha de antes, você tem resultados que você já tinha antes. Então, se você quer emagrecer e permanecer magro, você tem que fazer uma coisa que você consiga fazer para a vida inteira, né? Não adianta, por exemplo, cortar o arroz. Ah, eu não como arroz mais, mas você só consegue ficar um mês sem arroz. Então, como você fica só um mês, os resultados que ele vai te dar vai ser também por só um mês, entendeu? Então isso é muito importante e eu quero que você entenda a partir de hoje, porque a partir do momento que você entender, uma chavinha vai virar aí na sua cabeça e você vai conseguir ter resultados para sempre. Olha só, e eu quero que você que está me assistindo aqui agora faça uma coisa para mim. Você conhece pessoas que passaram pelo efeito sanfona ou estão no efeito sanfona ou estão no efeito platô, que é o peso congestionado? Vocês conhecem pessoas que estão passando por isso além de vocês? O que eu quero que você faça se você conhece pessoas? Aqui nessa live, você que está no Instagram, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e envia essa aula para essa pessoa, porque você vai ajudar ela muito com todo esse conteúdo que eu estou te dando aqui. E nós vamos pra frente aí, nós vamos falar um pouco mais sobre esse efeito platô e como que a gente sai dele, né? Que é o mais importante, que é o porquê que vocês estão aqui hoje, né? Mas para você entender como que você sai dele, primeiro você tinha que entender o porquê que você entrou, tá? Então você já entendeu que
Você entrou no efeito platô de tanto fazer dieta, de tanto fazer uma coisa restrita, né? Então, por exemplo, eu só posso comer isso, isso e aquilo. O seu corpo, ele vai enjoando daquilo, né? É como se o seu corpo fosse um copo. E aí você vai dando todos os dias a mesma coisa, e aquele copo vai crescendo, 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 daqui a pouco aquele copo transborda, né? É como se fosse um copo d'água. Então, não precisa de passar por isso de novo. Você vai conseguir sair disso, tá bom? Então, a gente já entendeu que a gente entra no efeito platô, o peso congestiona de tanto a gente fazer sempre a mesma coisa, tá? Mas não é só isso. Então fica comigo até o final para você entender direitinho por que isso está acontecendo, tá bom? Eu fiz um roteirinho aqui, tá? Então, tô dando uma olhadinha o que vem agora pra frente pra gente falar aqui. Então, olha só, além de ser uma consequência de fazer dietas, né, você tem que ver que, por exemplo, o seu corpo, ele não reage mais da mesma forma por um tempo depois que você mostra aquilo pro seu corpo. Então, vamos supor que você fez uma dieta hoje pela primeira vez, né? Vamos supor, você emagreceu 10 quilos com aquela dieta, né? Aí você abandonou aquela dieta, daí um tempo você repete ela de novo. Aquilo não dá certo mais da mesma forma. Então, ao invés de perder 10 quilos, talvez você vai perder só uns 4. Com quem que já aconteceu isso com ele? Fez uma dieta que foi ótima, deu resultados incríveis, depois você foi fazer aquela dieta de novo e ela já não deu mais aquele resultado. Com quem que já aconteceu isso? Eu acredito que muita gente se identifica com isso, porque é exatamente isso que acontece na prática. E aí costuma depois você repetir aquela dieta e você não tem resultado nenhum. Você não emagrece, simplesmente tem pessoas que até engordam, né? Tem gente que acontece isso, que vai até para um spa, paga caríssimo, primeira vez que vai para o spa, perde 20 quilos. Aí da próxima vez que vai para o spa, perde só 11. Da próxima, perde 4, 3, 2, ou então nem emagrece, né? Por quê? Porque o seu corpo, ele é esperto. Tem um organismo, Deus, ele faz as coisas muito perfeitas e ele já pensa assim: ah, isso aqui eu já conheço, seu espertinho. Isso aqui não vai funcionar em mim mais não. Então, você tem que ficar esperto em relação a isso. Você precisa de ser mais esperto do que o seu organismo. Se você for mais esperto do que o seu organismo, você vai conseguir dar a volta por cima e conseguir o resultado e manter com o resultado e ter sempre resultados, entendeu? Só que o que acontece? Pra gente ser mais esperto do que o nosso organismo, a gente precisa de não ter uma coisa: preguiça, tá? Porque muitas vezes a gente fica com preguiça e a gente vai no que é mais fácil. Então a gente come todos os dias a mesma coisa. Então olha só, eu já atendi mais de 700 pessoas, né? Já ajudei mais de 700 pessoas a emagrecerem, né? Inclusive assim, mais de 600 já alcançaram o peso ideal com a minha ajuda. Mas aí, olha só, a maioria delas, o que elas fazem? Na hora que eu pergunto assim, tá, você tá comendo, por exemplo, tá, gente? Você tá comendo salada? Mas o que você tá comendo de salada? Gente, 95% fala, ah, eu como alface, eu como tomate. De vez em quando eu como uma cenourinha. Então, tá, mas isso hoje, né? E semana passada, o que você comeu? Ah, comi alface e tomate também. Então, olha só, você tá vendo que o erro, ele se repete, né? Acontece isso várias vezes com muitas pessoas, porque elas fazem sempre a mesma coisa. Elas estão cometendo o mesmo erro. Então, nós precisamos variar mais a alimentação, mas não é simplesmente variar mais. Eu já vou te ensinar como que você deve variar, né? E para que você atinja essa variação com qualidade, né? Para que isso supra todas as suas necessidades, você sai desse efeito aí que só tá te atrapalhando. E aí o que você faz,
né, para você sair disso, tá bom? Então, olha só, como eu falei com vocês, né, vocês precisam de adquirir um novo estilo de vida, né? Ah, Isabela, mas então quer dizer que eu nunca devo fazer estratégias, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, mas eu vivo de low carb funciona pra mim, tá? Então, olha só, eu tenho certeza que low carb já funcionou para diversas pessoas, é a queridinha de muita gente, e eu não tô falando que ela é ruim, eu estou falando que você precisa de adquirir um estilo de vida. Então, a low carb, de início, ela dá um resultado maravilhoso, mas daí a pouco aquilo não faz tanto efeito mais, né? Eu duvido, né? Eu falando aqui com toda a minha experiência, eu duvido que tem pessoas aí que fazem low carb, por exemplo, por 2, 3 anos e continuem emagrecendo fazendo low carb. Elas podem até manter o peso, mas fazendo todos os dias a mesma coisa, eu duvido que elas continuam emagrecendo, né? Mesmo comendo muito pouco. Mesmo se elas fazem, por exemplo, jejum intermitente, come só uma vez por dia. Por que isso não acontece, gente? Por que a gente não consegue emagrecer mesmo comendo tão pouco, né? Eu vejo pessoas, eu recebo pessoas no meu consultório que o que eles fazem? Na hora que eu vou investigar o que a pessoa não come arroz, a pessoa não come pão, a pessoa não come doce, segundo ela, né? Tipo, ela come, é uma pessoa que teria ali uma alimentação perfeita no sentido, assim, de pouca caloria, não no sentido de nutrientes, né? Mas vamos supor, a pessoa come aí, vamos supor, 700, 800 calorias no dia, por que essa pessoa não emagrece, gente? É porque perda de peso não é só caloria. Perda de peso é nutriente também. Então você precisa comer da forma correta, os alimentos corretos e na quantidade adequada para você. É por isso que a dieta do seu vizinho não serve para você. Porque nós somos seres individuais, cada um tem uma característica, né? E se eu tenho certa característica, eu preciso de nutrientes que suprem essas minhas características. Então, você vai se conhecendo. Então, coloquem na sua cabeça. Você precisa de aprender a comer bem. Não é pegar um cardápio e comer só o que é aquilo ali, né? Quando você vai no consultório, a gente até te dá um cardápio. Dá sim. Eu sou nutricionista, eu dou para você não se perder, para você ter uma noção do que você pode comer. Mas, na verdade, o que eu quero é que você aprenda o que comer. Você aprenda o que você deve e o que você não deve comer. Que você aprenda a hora que você pode comer. A quantidade que você pode comer. Você aprendendo isso, vai dar certinho, tá bom? E eu já vou começar a te explicar aqui como que você faz para você ter resultados, tá bom? Para você não ficar mais nesse efeito platô, nesse peso congestionado. Eu já vou te contar aqui algumas coisas. Eu já dei a primeira dica, que é que você não pode ficar sempre no mesmo cardápio. Você tem que ficar variando, tá bom? E quando eu falo variar, eu não estou falando só de alimentos. Eu estou falando também da forma que você come. Então, por exemplo, se você come todos os dias cenoura crua, né? Porque você aprendeu que comer cenoura crua tem mais fibras e tal, você, na verdade, não está absorvendo tudo que a cenoura tem de bom. Então, quando você come ela cozida, né? Ou você come ela, por exemplo, em um refogado, você absorve mais alguns nutrientes. Não tem tanta fibra, mas você absorve mais outros nutrientes. Então, tá vendo que as coisas elas vão se completando? Então, você precisa de indo variando. Um dia você come cenoura crua, no outro dia você come cenoura cozida, no outro dia você come ela no meio de um refogado. Então, você tem que ir variando também a forma de preparo, tá? Porque senão o seu corpo vai enjoando. E para você entender isso, eu queria que você pensasse em uma coisa. Você já parou para pensar
que hoje em dia tem tanta gente com intolerância à lactose e glúten? Você já parou para pensar isso? Por que hoje em dia tem tanta gente com intolerância à lactose e glúten? Sabe por que isso aconteceu hoje? Que hoje está nessa alta? Por quê? De tanto essas pessoas tomarem leite e comerem pão a vida inteira, sempre do mesmo jeito, né? Por que você não desenvolve intolerância de arroz, por exemplo? É porque nem arroz você come todos os dias. Tem dia que você come arroz, tem dia que você come macarrão, tem dia que você come canjiquinha, que seja, tem dia que você não come nem arroz, nem macarrão, nem nada, né? Mas pão, gente, as pessoas comem mais do que uma vez por dia, elas comem 2, 3 vezes por dia e sempre do mesmo jeito. E aí, de tanto comer aí, sempre do mesmo jeito, o organismo ele vai se cansando daquilo, ele vai se cansando. E quando o organismo cansa, ele desenvolve um monte de coisas. Ele pode desenvolver coisas ruins, né? Por exemplo, você pode ter sintomas como da coceira na pele, como dor de cabeça, como diarreia. Esses alimentos podem fazer mal para você nesse sentido, mas como que esses alimentos podem te fazer muito mal também, te engordando. Então, quando você passa a comer todos os dias da mesma coisa, sempre do mesmo jeito, aquele alimento ele começa a ser como se fosse um bloqueio para o seu emagrecimento. E aí, por que tem tanta gente que às vezes corta o glúten, corta a lactose, e aí só de tirar o pão, só de não comer pão, às vezes come muito mais calorias, mas só de não comer pão, tem um resultado maravilhoso e começa a emagrecer horrores, né? Por quê? Porque elas estão dando o que o corpo precisa, elas estão dando outros nutrientes. O seu corpo ele já se cansou de comer pão, por exemplo, todos os dias. Eu não estou falando que o pão ele é um vilão, que você nunca pode comer pão. Não estou falando isso. Porque assim, não existe nenhum alimento que é totalmente ruim e que seja também totalmente bom, né? Ele sempre vai ser bom para alguma coisa, ele sempre vai ser ruim para alguma coisa. Na verdade, o que depende é de você. É você que faz desse alimento um mocinho ou um vilão. Então, se você souber comer pão, tomar leite, comer da forma certa, não exagerar, não comer todos os dias, variar a forma de preparo. Se você souber fazer isso, você não vai ter problemas, você não vai ter que ficar fazendo estratégias depois para emagrecer, porque a própria variação do seu cardápio já vai proporcionar isso. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente precisa de estratégia sim, né? Tem gente que tem uma dificuldade maior e eu costumo falar que não existe metabolismo lento. Existe falta de estratégia, tá bom? Então, olha só. Você precisa de ter um ciclo de estratégias. Então, por exemplo, você tá fazendo uma coisa aqui agora. Não tá dando certo, você precisa de partir para outra, né? Porque se aquilo não tá dando mais certo, quer dizer que não tá fazendo mais efeito no seu corpo. Então, você precisa de ter um ciclo de estratégias. A partir do momento que você vai testando outras estratégias e cada pessoa, ela se identifica mais com uma estratégia ou outra, não quer dizer que low carb é bom para todo mundo, não quer dizer que, por exemplo, dieta vegetariana é boa para todo mundo, porque cada um tem sua necessidade individual, né? E o que é bom para uma pessoa, até em questão de sabor mesmo, de paladar, o que eu acho gostoso você não acha. Então tudo isso influencia também. Então você precisa de ter ciclos de estratégias, né? No método 35, por exemplo, que eu trabalho com as minhas clientes, eu trabalho estratégias com elas, né? Às vezes eu costumo falar assim que é um emagrecimento sem dor. Por quê? Porque a pessoa ela aprende a comer, né? E aí, quando aquilo chega uma hora que não tá dando certo, a gente entra com alguma estratégia, né? Mas você não vai fazer aquilo para que aquilo seja uma coisa sofrida para você. Você vai fazer até determinado ponto. Depois você volta,
né, pro que seria o normal, né? O que você precisa de aprender também é que o que você encara como normal é anormal, tá? Comer pão todos os dias, comer lanche com muita frequência, isso não é uma alimentação normal. Isso é uma alimentação da modernidade, que foi o homem que criou, né? Nunca foi assim. E é por isso que isso te engorda, tá? Mas nós estamos falando de descongestionar o peso, então eu não vou muito para esse lado, tá bom? Eu vou para o outro lado, tá? Para o lado de descongestionar o peso, para o lado de emagrecer, tá bom? Então, tudo que você come todos os dias do mesmo jeito, o seu corpo enjoa. E você precisa de trabalhar isso. Outra coisa que acontece muito, e é por isso que muitas vezes, mesmo variando, você, mesmo assim pode ser que o seu peso não descongestione, é porque, olha só, pensem comigo. Vamos supor que você começou a fazer um cardápio e você pesava aí 70 quilos, exemplo, tá bom? E aí, quando você eliminou aí 8 quilos, você chegou nos 62, mesmo você variando tudo direitinho e tal, você parou de perder peso. Mas, como que você me explica isso, Isabela? Mesmo eu variando, mesmo eu fazendo tudo certinho, né? Eu sigo o mesmo cardápio, mas, porém, eu vario tudo certinho, do jeito que você me ensinou aí, que tem que ser feito. Mesmo assim, eu não estou perdendo mais peso. Por que que isso está acontecendo? Olha só, é aí que vem um pulo do gato. O que que acontece? Quando você tem 80 quilos, você gasta muita energia. Quando você tá aí com 70, 62 quilos, você já não gasta mais a mesma quantidade de energia que você gastava lá quando você pesava 70, 80 quilos. E aí você gasta muito menos energia. Só que o que que acontece? Você continua comendo nas mesmas quantidades, né? Sendo que o seu gasto energético, ele diminuiu. Então, olha só, o nosso corpo, ele tem o que a gente chama de taxa de energia basal, que é uma taxa que a gente mede assim diariamente, a quantidade total de energia que a gente gasta por dia. Essa taxa de energia, ela é medida por calorias, tá bom? Então, olha só, faz sentido, gente? Para e pensa, é só raciocinar. Faz sentido, sendo que você gasta muito menos energia hoje, você continuar comendo as mesmas quantidades de calorias do que quando você pesava lá 10 quilos a mais? Não, não. Você, além de variar, você precisa comer menos. Então, à medida que você vai emagrecendo, a sua taxa de metabolismo basal, ela vai diminuindo. Então, você vai diminuindo a quantidade de energia. Então, você precisa de se exercitar mais e comer menos para que você continue emagrecendo, né? Porque se você continuar fazendo sempre comendo a mesma coisa, mesmo que variando, mas comendo sempre a mesma quantidade de caloria, aquilo não vai fazer mais efeito no seu corpo. Porque aquilo que você está comendo é mais do que o seu corpo precisa. Então tá sobrando caloria aí. E quando sobra calorias, a gente não emagrece. Então, isso tem que ficar bem firme aí na cabecinha de vocês. Então vocês têm que aprender como é que se faz, né? Então, aprendeu agora, já sabe que tem que ir no diminuindo. À medida que for emagrecendo, tem que ir diminuindo. Vamos supor que você comia aí 6 colheres de arroz com 80 quilos. Exemplo, tá, gente? Não tô falando se 6 colheres de arroz é muito ou pouco. Mas se você emagreceu 2, 3 quilos, diminui 1, 2 colherzinhas de arroz. Emagreceu mais um pouquinho, diminui mais 1, 2 colherzinhas de arroz, né? Porque agora você não precisa mais de tudo aquilo ali. Agora, quer continuar comendo a mesma quantidade? Tem que merecer
Então, vai gastar energia, vai fazer atividade física. Então, não tem problema você comer muito, se você gosta de comer muito. Mas você tem que emagrecer, você tem que gastar muita energia, porque senão essa conta não vai fechar. E quando a conta não fecha, sobra é para balança. Sobra é para as gordurinhas que começam a surgir aí. Vocês estão entendendo, gente? Tá fazendo sentido para vocês o porquê que isso acontece? O porquê que você parou de perder peso? Quem tá aí ainda, me manda um joinha se tá entendendo o porquê que você parou de perder peso. Se tudo isso que eu falei aqui não foi em vão, se fez sentido para você. Tá fazendo sentido? É por isso que você não está emagrecendo mais, tá bom? Então vamos recapitular aqui o que você precisa fazer para você continuar emagrecendo, para você descongestionar o seu peso. Então, se há uma consequência de fazer dieta, primeira coisa, não fica fazendo dieta. Dieta que eu falo, gente, não é comer bem não, tá? Fazer dieta que eu falo é pegar aquele papel e só comer aqueles alimentos que tá ali no papel. Vamos supor que só tem maçã ali naquele papel. Você só come maçã de fruta, você não come outra fruta. Então, nada disso, tá bom? Vamos variar mais. Outra coisa, variar além do papel, você vai variar a forma com que você come, tá bom? Então vamos variar a forma. Vamos comer o mesmo alimento que você come cru, vamos comer ele também ralado, vamos comer ele cozido, vamos comer ele refogado, vamos comer ele no suco. Vamos variar a forma que a gente come o mesmo alimento, tá ok? Gente, até um tempero, gente. Tempero que você coloca aí na sua salada, diferente. Isso dá um estímulo pro seu organismo. Seu organismo, ele entende assim, opa, tá vendo coisa nova por aí, tá vindo coisa diferente aí. Então, o seu organismo já dá, assim, aquela acordada, né? É tipo a gente, vocês aí, ó, quem aí é casado, né? Então, olha só, você gosta, gente, de todo dia, tá do mesmo jeito, ver seu marido, seu namorado, todo dia do mesmo jeito, né? Quando ele chega e faz uma surpresa pra você, você não fica assim, opa, tô animada agora. Então, assim é seu metabolismo. O seu metabolismo, ele gosta de coisas diferentes. Então, para de ficar dando todos os dias a mesma coisa pro seu metabolismo, tá ok? Porque senão ele vai reclamar e aí não vai dar certo, essa conta não vai fechar, tá ok? Então, recapitulando, como eu falei, a primeira coisa, não seguir dieta. A segunda coisa é variar, né? Não ficar, quando eu falo não seguir dieta, não ficar presa a um papel, tá ok, gente? Segunda coisa é variar, né? Então, tanto o que você come como a forma que você come. Outra coisa é você também diminuir na quantidade do que você está comendo. Então, você, além de comer bem, você tem que comer menos à medida que você vai emagrecendo. Não adianta você ter emagrecido 10 quilos e comer na mesma quantidade de quando você estava com 10 quilos a mais. Então, esse foi o ponto 3, tá ok? Por que isso? Porque o seu gasto energético também diminui, tá bom? Então, outra coisa que você precisa de fazer, além de tudo isso, é gastar mais energia. Gastar mais energia. Então, se você emagreceu 10, 15 quilos fazendo, por exemplo, academia 3 vezes por semana, 1 hora por dia, e você parou de emagrecer, e mesmo você fazendo tudo direitinho, tudo que eu te ensinei aqui, você já está fazendo, o que você precisa de fazer? Se exercitar mais, criatura. Então, tem que gastar mais energia. Se você já está comendo tudo direito, se você está variando do jeito que eu te ensinei, se você já está comendo menos, e ainda assim você não emagrece, você precisa de gastar mais energia. É ou não é, Carla? A Carla é educadora física, ela sabe disso que eu tô falando. Então, se você não
tá gastando, não tá perdendo peso, mesmo fazendo tudo certo na alimentação, você precisa de gastar mais energia. E você só gasta mais energia se você colocar esse corpício seu aí pra gastar energia, né? Então, ir fazer uma atividade física e fazer alguma coisa que te movimenta. E de preferência alguma coisa que você goste. Porque ninguém merece ficar fazendo aquela atividade física que você tá achando um saco, né? Então, encontre alguma coisa que você gosta de fazer e vai se movimentar, vai malhar. Que aí esse peso vai descongestionar. Junto com as outras dicas da alimentação que eu já falei, tá ok? Então, nós vamos aí, ó, a Carla tá falando, claro, isso é um fato, isso mesmo. Outra coisa que você não sabia e que é muito importante, que você deve fazer para o seu peso descongestionar, e talvez você não deu nem um pouquinho de atenção para isso na sua vida, é que quando eu falo que a gente tem que variar os alimentos, tem uma coisa que é muito fácil da gente fazer, porque Deus, gente, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Então Ele já faz tudo direitinho, é a gente que complica. Então olha só, Deus, Ele fez as coisas assim. Olha, em janeiro tem tal e tal e tal alimento que está na época. Em fevereiro tem tal, tal e tal alimento. Não são os mesmos de janeiro, tem um ou outro diferente. Aí lá em março, o que acontece? Acaba a época de alguns alimentos e vem a época de outro. E aí em abril, já não tem manga mais, por exemplo, em abril, né? Então, o que está em alta em abril são outros alimentos. Então, gente, olha só, essa dica é para fechar com chave de ouro. Essa dica, se você seguir, você já vai conseguir descongestionar o seu peso já na semana que vem. Então, gente, olha só, segue as regras de Deus. Deus é muito perfeito. Então, olha só, o que Deus deu como regra nesse mês? Comer os alimentos da estação desse mês, gente. Os alimentos da estação, eles têm muito mais nutrientes do que um alimento que ele é fora da época. Para e pensa, gente. Às vezes, você vai lá no supermercado e vamos supor que não tá na época de abóbora, tá? Aí você vai lá e compra uma abóbora, né? E aí, quando você chega em casa, você vai fazer aquela abóbora tá até branca, né? Ela tá um amarelo clarinho, quase branco. E ela deveria estar laranja, quase que vermelha, e ela está quase branca. O que acontece? É porque não está na época da abóbora. Mas o homem, ele vai forçando aquele amadurecimento, ele vai forçando as coisas da natureza. Então é lógico que essa abóbora que foi forçada para ser produzida não vai ter a mesma quantidade de nutrientes do que uma abóbora na época da abóbora. Tá entendendo? Tá ficando claro isso aqui que eu tô falando? Então, quando você vem e come os alimentos da época, gente, esses alimentos, ele é tudo de bom. Ele tem todos os nutrientes que o seu corpo precisa e mais um pouco. Então, se você come ele, o seu corpo tá muito nutrido. E aí, olha só, então se em janeiro você come determinado alimento, e em fevereiro você come outro, e em março outro, em abril outro, você nunca tá comendo o ano inteiro a mesma coisa, entendeu? Então, aprenda. Lá no meu Insta, aqui no meu Insta, né? Lá não, né? Que eu tô aqui no Insta. Então, aqui no meu Insta tem um post que eu fiz com os alimentos da estação do mês de novembro, que são basicamente os de dezembro. Dezembro tá muito no início, então eu não coloquei ainda não, mas eu vou colocar pra vocês, tá ok? Então, passa a consumir esses alimentos, os alimentos da estação, o alimento que tá na safra dele agora, nesse mês, tá bom? Se você vai para um alimento que não tá na época dele, que não tá na safra dele, além de você pagar muito mais por ele, o que vai acontecer? Você vai comer um alimento que tem muito menos nutrientes que o seu corpo precisa. É isso que acontece quando você come alimento fora da estação, tá?
tá? Então é muito importante você escolher os alimentos da época. Quando você come os alimentos da época, ele tá muito mais nutrido, ele tem tudo que o seu corpo precisa, porque é aquilo que eu falei. Deus, gente, é um cara perfeito. Ele fez o alimento para você comer naquele mês, é porque naquele mês é melhor para o seu corpo você comer ele. É você que fica inventando moda de comer lá, por exemplo, manga quando não tá na época da manga, você comer morango quando tá fora de época. E aí quando você come um alimento que tá fora de época, é lógico que não vai ter os nutrientes que o seu corpo precisa. E aí quando não tem esses nutrientes, quando falta esses nutrientes, é lógico que o seu corpo não vai responder. Você pode fazer tudo certinho, mas seu corpo não vai ter nutrientes necessários para você emagrecer. Vai estar sempre faltando alguma coisa, porque você está comendo alimento. É como se aquele alimento não fosse nem de verdade, não tem a metade dos nutrientes que você precisa. Então, passe a comer os alimentos da época, que você vai ver como que isso já vai melhorar e tanto, tá bom? Mesmo que você não tenha condições de ficar consumindo orgânicos e tudo, só de você começar a comer o alimento da safra, você vai ver como que isso vai fazer uma diferença e tanto no seu organismo. Então, combinado? Tá dando para entender tudo isso? Vocês entenderam tudo que eu falei? Gostaram dessa aula sobre descongestionar o peso? Aqui eu já falei praticamente tudo. Mas se você quer, além de descongestionar o peso, essa semana eu vou fazer um monte de live, tá bom, gente? Porque eu tô assim, ó, essa semana pra mim, dezembro é uma coisa assim que eu tenho pavor a dezembro, como nutricionista, brincando, tá, gente? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, o que elas fazem? As pessoas que não estão assim com a mente tão magra, tudo no lugar, as pessoas que não fizeram o método 35, o que elas fazem? Elas emagrecem o ano inteiro, elas vêm na luta o ano inteiro, e em dezembro elas jogam tudo fora com as festas de fim de ano. E aí, eu tô empolgada em não deixar isso acontecer, tá bom? Então essa semana eu tô pegando firme aí e eu vou pegar aqui pela mão de vocês. Então assim, esse dezembro eu tô no ritmo, tá bom? E eu não quero que vocês engordem tudo que vocês já emagreceram durante o ano. Então eu vou estar aqui no Instagram, né? Sempre com uma frequência, dando aulinhas como essas aqui para vocês emagrecerem, para ensinar não só a emagrecer, mas como descongestionar o peso, como não engordar, como pensar para comer da forma certa, né? Como que você deve fazer. Então eu vou pegar vocês pela mão mesmo. A Vânia tá me perguntando aqui o que é método 35. Método 35, Vânia, é o meu método de trabalho, que assim, eu somo. É difícil de eu te explicar, tá bom? Mas é o meu método de trabalho, que eu já ajudei dezenas de mulheres a emagrecerem, tá bom? Mas eu não tô aqui pra fazer propaganda disso pra vocês, não. Eu tô aqui pra dar essa aula pra vocês hoje, tá ok? E aí, gente, eu quero fazer um convite pra vocês. Olha só, na semana que vem, eu vou fazer uma super live ensinando um montão de coisas legais. Vai ser na quarta-feira. Mas aí essa live, ela não vai ser aqui no Instagram, não. Eu ainda vou soltar a publicidade dessa live, porque ela é uma aula mais que especial, tá bom? Então vai ter a inscrição, tudo direitinho, porque eu quero ajudar um número determinado de pessoas que eu consigo dar assistência para essas pessoas, tá bom? Então vai ser gratuita essa live, mas vai ser só para quem fez a inscrição. Não vai estar aberto aqui no Instagram, não. Daqui uns dias, eu acredito que daqui uns 2, 3 dias eu devo soltar a inscrição para essa aula. E você que está aqui hoje, você pode participar dela de forma totalmente gratuita, tá bom? Então, não perde essa aula, porque ela vai estar imperdível. E aí, eu vou mandar um monte de coisa, um monte de conteúdo para você aprender como que você não engorda agora no fim de ano, como que você faz para você driblar aí esse tanto de festa, como que você faz para driblar aí sua ansiedade,
O que você faz quando você tá com vontade de comer doce. Eu vou te ensinar um monte de coisa, porque eu tô aqui essa semana, é assim, ó, pra entregar as coisas, tá bom? Pra vocês. E aí, eu quero que vocês façam a inscrição nessa aula, tá bom? Mas aí, eu quero que você faça a inscrição e compareça, tá ok? Porque eu quero ajudar, né, pelo amor de Deus, a gente chegar no 2020 mais leve, sem ter engordado tudo que vocês emagreceram em 2019, por favor. Então, fiquem de olho aqui no meu Instagram e quando aparecer essa inscrição, façam e fiquem de olho, não percam a aula ao vivo, porque ela vai estar demais, tá ok? E quem fizer essa aula que eu vou dar, quem assistir essa aula e além da aula ficar até o final, eu tenho um mega presente na semana que vem, que é para quem ficar até o final da aula. Porque eu quero ajudar mesmo vocês. E eu vou fazer uma coisa, gente, que ninguém faz, tá bom? Então, fiquem de olho, não percam essa aula, tá ok? Mas voltando para a aula de hoje, eu quero perguntar para vocês se ficou claro tudo que eu ensinei, se vocês já estão aí capacitados a sair do efeito platô de vocês, né? Que é o peso congestionado. Agora vocês já sabem o conceito, vocês já sabem o porquê que acontece e vocês já sabem quando sair desse efeito platô. E é isso que eu quero. Quero que vocês me respondam aqui agora se tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida sobre essa aula que eu dei aqui hoje? Tem alguma dúvida? Tá todo mundo com tudo que eu ensinei aqui na ponta da língua? Ah, gente, já vou falando aqui, ó. Toda vez que verem a minha fotinha aí no Instagram, que eu tô na live rodando assim, né? Que é quando tem live, fica só rodando. O que você já faz? Já pega papel e caneta. Porque o que eu falo aqui é coisa que você precisa anotar. Anotar e levar pra sua vida, tá bom? Faça isso. Então, toda vez que for vir assistir uma live minha, não confia na sua cabeça. Porque tem tanta coisa hoje em dia, tem tanta coisa. E aí a gente a nossa cabeça não guarda tudo. Você acha que você vai guardar, mas aí amanhã você já esqueceu um monte de coisa. Então anota, porque quando a gente anota, a gente ainda tá reforçando o cérebro da gente, né? É como se a gente aprendeu e tá ali dando uma aula de reforço pro cérebro. Quando a gente anota, é isso que acontece. Então, façam isso. Na próxima vez que ver meu Instagram rodando, já corre lá e pega papel e caneta e para anotar as sacadas que eu dei aqui, para você conseguir aplicar na vida. Porque senão, amanhã você já não tá lembrando. Porque olha só que tanto de coisa que eu falei aqui hoje. Falei muita coisa. Mesmo eu repetindo várias vezes, né? Eu recapitulando, fazendo um resumo e tudo. Mesmo assim, vocês esquecem. Por quê? Porque é muita informação. Tem um monte de aula que vocês assistem também, além da minha. Tem muita coisa. Então anota o que foi importante, porque você vai lembrar de pôr em prática, tá bom? E tem alguma dúvida, gente, da aula de hoje? Sobre efeito platô, tá bom? Sobre descongestionar o peso. Tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida, me manda aqui que eu vou responder aqui ao vivo para vocês. E é a hora de responder agora. Daqui a pouco eu não consigo responder mais não, tá bom? Porque aí eu vou eu vou pro culto agorinha mesmo, então eu não posso, né? Vou pra oração e aí lá eu não posso pegar celular não. E mais tarde eu ainda vou ficar com os meus filhotes, então não vou ficar respondendo. Não? Tá tudo direitinho, então? Todo mundo com o conteúdo aí na ponta da língua afiado para pôr em prática? Muito bem, é assim que se faz. Se você gostou dessa aula, eu tenho um pedido para te fazer. Eu vou deixar ela salva, tá bom? Vou deixar ela salva aqui no Instagram só hoje, tá bom? Porque com 24 horas o Instagram já tira do ar. Mas se você gostou, se fez sentido para você, se você acha que isso vai mudar a sua
vida, você vai conseguir colocar isso em prática a partir de hoje e vai dar certo. E você conhece outra pessoa que também pode, que esse conteúdo também pode ajudar ela, então o que você faz? Clica nesse aviãozinho aqui da live e envia para essa pessoa, porque ela precisa muito, assim como você, tá bom? Então, vamos tornar esse mundo mais amigo, vamos dar esse conteúdo para quem precisa, tá ok? Então, manda para quem precisa receber essa aula, não fica guardando isso só para você. O que acontece? Quando você convida alguém, quando você dá algo bom para as pessoas que elas precisam, o universo, ele entende que você precisa mais daquilo. Então, mais coisas boas vão acontecer para você, mais você vai ter facilidade para emagrecer, mais você vai estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é emagrecer, entendeu? E quando a gente tá assim, em conjunto, um ajudando o outro, tudo flui muito melhor, as coisas começam a acontecer pra gente, porque você vê que você não tá sozinha, entendeu? E eu quero te dizer que você realmente não está sozinha, que se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui pra te ajudar, tá ok? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta nos meus stories amanhã, que é perguntando qual é o tema que vocês querem ver de live, tá? Qual é a dúvida que vocês têm? Que vai ser as lives para os próximos episódios, que eu tô igual Netflix agora. Tá bom? Sempre tô brincando aqui, mas tô falando sério. Obrigada, Aline. Tô vendo aqui, sem dúvida, sua explicação foi top. Obrigada. Vamos pôr em prática, hein, que eu tô com saudade de você, tá? Se não pôr em prática, eu vou puxar a orelha, tá? E a Aline sabe, a Aline, ela foi minha cliente e ela sabe que eu puxo a orelha mesmo, né, Aline? Então, vamos colocar em prática, tá bom? Você sabe que você é capaz, você já teve muito resultado e você é capaz de ter muito mais, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem de olho aqui no meu Insta, tá? Que sempre assim, à noite, de dia, se eu tiver um tempinho, eu entro também. Porque eu tenho muito conteúdo, principalmente agora nesse dezembro, pra dar pra vocês, tá bom? Porque eu quero que vocês entrem em 2020 muito melhores do que 2019. Eu quero que vocês entrem em 2020 mais leve, tá? Nós vamos fazer esse ano diferente. Nós não vamos engordar tudo que nós conseguimos de resultado em 2019, tá ok? Então, um beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima live, tá? E continuem me seguindo, me acompanhando aqui no Instagram, que eu tenho muita coisa pra vocês, tá bom? Beijo, gente, fique com Deus.